Irmão, fala com ele assim: Deus tem algo novo para fazer na sua vida nessa noite. Deus abençoe todos vocês que estão online. Deus tem algo novo para realizar na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Ao abismo da minha alma eu desci, mas você foi atrás de mim. Quando ignorei a sua voz, você mostrou amor. Você mostrou amor. Você me dá valor. Você me dá valor. Você me dá valor. Você me dá valor. Ao abismo da minha alma eu desci, mas você foi atrás de mim. Quando ignorei a sua voz, você mostrou amor. Você mostrou amor. Você me dá valor. Você me dá valor. Você me dá valor. Você me dá valor. O seu perdão é completo. O seu perdão é completo. Não só apaga pecados, ele me faz alguém com o coração quebrantado. O seu perdão é completo. Não só apaga pecados, ele me faz alguém com o coração quebrantado. O seu perdão é completo. Não só apaga pecados, ele me faz alguém com o coração quebrantado. Você me dá valor. Você me dá valor. Você me dá valor. Você me dá valor. Senhor, obrigado por esse valor. Obrigado por nos amar tanto, mesmo sem merecermos, Deus. Obrigado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Bem, a palavra de hoje nós ministramos ontem em Joatuba. Fala sobre deserto. Então já olha para quem está do seu lado, fala assim: nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. Independente do deserto que você está vivendo, o Espírito do Senhor é com você. Aleluia. Glória a Deus. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus
para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, dos braços de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, dos braços de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Nós somos o teu milagre, Senhor. Nós somos o teu milagre. Aleluia, aleluia, glória a Deus, amém? Diga-se, eu sou um milagre. Agora olha para quem está do seu lado e fala assim: você quer ver um grande milagre? Olha para mim, porque eu sou um grande milagre, amém? Fica à vontade, pode se assentar. Obrigado aos levitas pela unção, pela graça. Glória a Deus. Trouxeram a sua Bíblia? Aleluia. Hoje nós vamos deixar para mandar abraço mais para o final, pessoal aí. Tá bom? Vamos lá, vamos abrir a nossa Bíblia então. Vamos ver se você está bom de Bíblia falando isso. O quinto livro escrito aí por Moisés, né? O Pentateuco, chamado de o Pentateuco. O Pentateuco são 5 livros. Qual que é o quinto livro? Qual que nós vamos abrir? Deuteronômio. Então vamos lá, Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8. Assim que você abrir, só abra e
olha para mim, por favor, tá bom? Só abra em Deuteronômio 8. Não começa a ler, não. Só quero que você abra primeiro, para que a gente possa conversar um pouquinho antes de ler esse versículo, tá bom? Acharam aí? Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Eu fiz essa pergunta ontem no culto em Joatuba, e eu gostaria que você fosse sincero, tá? Mas eu vou perguntar ela de uma maneira que você não vai estar se expondo. A pergunta é: quem aqui tem vivido, então para você não poder se expor, quem tem vivido ou já viveu tempos difíceis na sua vida? Levanta a sua mão. De novo. Quem tem vivido ou já viveu tempos difíceis na sua vida? Levanta a sua mão. É impossível uma pessoa não levantar a mão, não é? Ou a gente já perdeu alguém, carnalmente, dessa vida para outra, ou alguma situação na vida sentimental, conjugal, ou vida financeira, profissional, saúde. Em algum momento você viveu um tempo difícil. Algum momento a gente vive um tempo difícil. Para o cristão, tempo difícil, ele é chamado de quê? Uma palavra só, ele é chamado de deserto. Ele é chamado de deserto. Normalmente você olha para o cristão e fala: como é que você está? Se ele estiver passando por um tempo difícil, por lutas e dificuldades, ele logo fala assim: eu estou passando pelo deserto. Porque para o cristão o deserto é o significado de tempos difíceis. E está errado? Não. Porque deserto é um lugar realmente que a gente é moldado. E é sobre isso que nós vamos falar. Tempos difíceis e deserto. Agora, por que Deus permite tempos difíceis em nossa vida? Se Ele nos ama tanto, por que a gente vive tempos difíceis? Ou por que a gente vive, muitas vezes, no deserto? Por que a gente tem que passar pelo deserto? A vida não é só de momentos bons, não é? Há tempos difíceis. Por quê? O que significa o deserto? Vamos lá, no capítulo 8, nós vamos ver um pouquinho sobre o deserto aí. Versículo 2. Recordar-te-á de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. De novo, recordar-te-á de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos. Aí o Senhor está falando para o povo, para Israel. Agora, para que o Senhor colocou isso no deserto? A continuação diz aí: para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os teus mandamentos. O verso 3, ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Amém? Olha para mim então. Tempos difíceis, deserto, para que serve? Aqui o Senhor deixou bem claro. Quando o Senhor tirou o povo do Egito, o Senhor deixou eles por um tempo no deserto. Mas o deserto, o tempo difícil, seja para Israel ou seja para nós, nada mais é que, nós vimos aí no versículo 2, recordar-te-á de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar. Por que a gente passa por esse período? Para ser humilhado pelo Senhor. Como assim, pastor? Deus quer que você chegue a se humilhar, a reconhecer Ele em toda situação. E quando as coisas vão
tudo bem na nossa vida, a gente relaxa. Vamos ser sinceros, normalmente quando a gente passa pelo deserto, a maioria das pessoas quando estão passando, elas lembram de jejuar, elas oram. Quando você está passando pelo deserto, a Netflix já não tem mais nenhum valor para você, o YouTube também não tem. Você pode até assistir, mas você tira um período maior de oração, de clamor, mas quando está tudo bem, a gente vai dormir até sem orar. Deserto é para a gente lembrar que o Senhor está na direção da nossa vida. Ele fez o povo passar pelo deserto, aqui ele diz no verso 2, no meio do verso 2, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não seus mandamentos. O que adianta eu ir na igreja, ou estar nos cultos, ou você que está assistindo online, o que adianta culto na nossa vida, se a gente não colocar em prática? Então o deserto é também para ver o que está no nosso coração, e para ver o conhecimento que nós temos da palavra de Deus. Se temos algum conhecimento. Mas a maioria dos cristãos, quando passa pelo deserto, acabam desviando, acabam esfriando, não é? As pessoas acabam abandonando. Se não tiver uma resposta de Deus em algo, ou se perderam algo que de repente achavam que é de Deus, para você que é solteiro, de repente você começa a namorar, e aí ela vai e termina com você, aí você vai e esfria na fé. Por quê? Porque você não sabe receber um não. Ah, mas eu achei que era Deus, eu achei que Deus estava na direção. Deus está na direção até o momento em que você está na direção. Mas não adianta Deus ter uma direção e você ir para o outro lado. E muitas vezes, quando nós não recebemos algo de Deus, a gente esfria na fé. A gente esfria. E aí todo o conhecimento que nós ouvimos na casa de Deus, da palavra do Senhor, passa a ser em vão na nossa vida. Porque versículos tais como posso todas as coisas daquele que me fortalece, já não te fortalece mais. Já não estão vivos mais na sua vida. Mensagens, diversas pregações, diversas mensagens que você ouviu, já não funcionam mais na sua vida. Porque você foi só de momento. Mas na hora da dificuldade, nós esquecemos de tudo. Aqui estava o povo no deserto. E o Senhor fala no verso 2, recordar-te-á de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. E a Bíblia continua falando, no verso 3, ele diz, ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem inchou o teu pé nesses 40 anos. Olha que interessante, enquanto estavam no deserto, as criancinhas iam crescendo e o calçado crescia junto com eles. E agora, o verso diz, nunca envelheceu a tua veste, por mais roupa que eles tivessem, por mais calçados que tivessem, durou 40 anos. Quantas vezes você compra uma roupa, ela é linda na vitrine, você passa lá, você olha e fala, nossa, ela vai ficar bonita de mim, linda. 3 usadas que você dá, ela perde toda a graça às vezes, desbota. E aquelas camisas que você veste e depois ela vai e encolhe, não é que você cresceu, ela encolheu mesmo, né? Aí, aquela coisa. Agora, olha o cuidado do Senhor. 40 anos sem envelhecer a roupa. Dependendo da lavada que dá, a sua está rasgando, não é? 40 anos, a roupa ali preservada, o calçado do mesmo jeito, que maravilha, né? E as crianças ainda com o pé crescendo e o calçado crescendo junto. O cuidado de Deus. Enviou o maná, eles nem sabiam o que era, e o Senhor providenciando tudo. Por quê? Porque naquele deserto, Deus queria mostrar para eles que Ele era Deus. E que eles precisavam depender dEle. E nós tem hora que dependemos muito de nós mesmos. Você sabe qual que é o problema do cristão? É porque ele é dirigido pelas emoções.
Se ele vai bem financeiramente, ele esfria diante do Senhor. Se ele vai mal, ele esfria. Costuma ir mal e a gente buscar de Deus, mas aí quando a gente melhora um pouquinho, a gente esfria. Nós não sabemos lidar com as coisas. Sabe? Deus deixou aquele povo naquele período, naquele deserto, para que eles vivessem dependendo dele. Não havia shopping, não havia nada onde podiam comprar, não havia supermercados. Deus manteve o povo, Deus cuidou do povo. Uma viagem que era para ser tão pequena, infelizmente, se tornou 40 anos. O que era para ser feito em 40 dias, se tornou em 40 anos. Por causa de quê? Provocações ao Senhor, reclamação, aquela falta de dependência de Deus. Tem hora que Deus permite algumas situações para nos levar para o deserto. Porque no deserto a gente começa a reconhecer que Ele é Deus, que a providência vem dEle, que o cuidado vem do Senhor. E nós muitas vezes não entendemos isso. Eu disse alguns cultos atrás, e pode parecer ser meio estranho, eu estava falando um culto sobre... Nós sempre oramos pedindo a Deus para fazer algo na nossa vida. A gente sempre ora pedindo um milagre, pedindo uma bênção. Mas existe um momento que nós precisamos mudar o tipo de oração. Não que seja errado você pedir um milagre. De repente você está aqui, você está enfermo. De repente você está aqui, está com um diagnóstico médico que não é bom, que não é favorável a você. E aí, às vezes você está pedindo a Deus cura. Às vezes você está desempregado, está pedindo a Deus um emprego. Mas sabe, a gente ora pedindo a Deus para tirar a gente de algumas situações. O que eu vou falar pode parecer estranho, mas está na hora da gente mudar a nossa oração. Não é errado, não estou querendo dizer que isso é errado, mas está na hora da gente aprender a chamar Deus para a situação. Chamar Deus para a crise que você está vivendo. Senhor, o deserto que eu estou passando é um deserto de enfermidade. Quantas vezes você pediu cura? Mas você já pensou em experimentar orar diferente? Senhor, entra na minha situação. Vem para essa situação que eu estou vivendo. Senhor, entra, toma direção. Às vezes você vai fazer uma entrevista de emprego, já pede ao Senhor, Senhor, vai comigo nessa entrevista. Convidar o Senhor para a situação. Sabe? E muitas vezes nós não fazemos isso. Nós não convidamos o Senhor para estar no deserto. E é interessante que a gente pensa assim, poxa, Deus é cruel. Não, Deus permitiu que o próprio filho dele fosse para o deserto. Deus permitiu que o próprio Senhor Jesus fosse para o deserto. A diferença é que o Espírito Santo o acompanhou naquele deserto. Mas o Espírito Santo não deu nenhuma vacina para ele contra a provação, contra a luta. Não. Ele teve que enfrentar. Ele teve que passar por aquele momento do deserto. A diferença é que o Espírito Santo estava junto com ele, estava guiando, estava ali presente, mas não tirou ele do deserto. E a gente pode até notar algumas passagens na Bíblia, como por exemplo, quando Jesus esteve no deserto, uma das tentações do diabo foi, se tu és o Filho de Deus, transforma o quê? Pedra em pães. Por que Satanás falou aquilo? Quando a pessoa está passando pelo deserto, você conhece ela pela cara dela, não é? Pelo semblante dela. É ou não é? Quando a pessoa está passando pelo deserto, não é que ela tem que mostrar uma cara de sofrida, mas você sabe, ela pode até sorrir, mas você vê assim uma espécie de tristeza, você vê algo acontecendo com ela. Agora, Satanás adivinhou? Não. Provavelmente ele pode ter visto o semblante de Jesus. Você conhece alguém na sua casa quando está com fome? Quem conhece? Levanta a mão. Tem uns que tremem, igual vara verde, né? Tem outros que vai ficando branco, e uns ficam nervosos, não é assim? Não sei como que é na sua casa. Eu sei que tem muita gente que é assim. Provavelmente o inimigo viu que Jesus estava com fome. Porque para mandar ele transformar a pedra em pão, nem momento Jesus respondeu para ele, vai te catar. Quem disse que eu estou com fome?
Não, Jesus usou a palavra para ir contra ele, não foi? Nem só de pão viverá o homem. Jesus estava lembrando aqui o quê? Aquilo que o Senhor tinha dito lá no deserto para Israel. Jesus estava vivendo um deserto naquele momento. Por isso o inimigo o atacou dessa forma. Deus, ele permitiu que o próprio filho dele passasse pelo deserto. E às vezes, quando a gente está passando pelo deserto, por que muito cristão esfria? Porque ele acha que Deus o abandonou. Ele acha que a vida com Cristo é um mar de rosa e que nós nunca vamos ter lutas e que nunca vamos ter dificuldades. Aí ele vive, sabe, num conto de fantasia. Porque, querido, o sol nasce para todos. E a vida não é só de momentos bons. A vida tem momentos difíceis. Agora, nós precisamos aprender a chamar Deus para o nosso deserto. Nós precisamos aprender a deixar o Espírito Santo estar diante de nós no deserto. Não, torno a repetir, não que você não vá orar mais, Senhor me cura, ou Senhor faça isso na minha vida, ou Senhor faça aquilo, não. Não é isso, você pode orar, mas está na hora de você aprender a chamar Deus para a situação. Deus, o Senhor sabe o que eu estou enfrentando. Deus, o Senhor sabe que amanhã eu tenho um exame médico. Então, Senhor, vá comigo naquele consultório. Senhor, entra comigo. Senhor, entra comigo na hora que eu for fazer aqueles exames. Senhor, entra comigo na entrevista do emprego. Senhor, entra comigo lá na hora que eu vou fazer aquela aula de direção, de autoescola. Senhor, esteja comigo. Chamar o Senhor para a situação. E muitos cristãos não fazem isso. E é por isso que a gente se decepciona. A gente pede algo, aí aquele algo não acontece, a gente vai esfria com Deus. Porque não sabemos chamar Ele para uma determinada situação. Porque quando eu aprendo a chamá-lo para aquela situação, eu não vou ficar desapontado com o resultado daquela situação. Porque ainda que venha um diagnóstico, ainda que venha um resultado que não seja legal, eu chamei Ele para o meu deserto, para a minha situação. E é impossível eu não sair bem desse deserto. É impossível Ele comigo, eu não chegar do outro lado. Existem alguns louvores, as igrejas cantam, o deserto não é meu lugar, mas quantas pessoas que permanecem no deserto? Quantos que voltam atrás? Eu estava dizendo ontem, eu já disse aqui várias vezes, eu não acredito numa coisa que muitos cristãos falam, que é o seguinte, que se você desviar, o diabo vai estar te esperando de braços abertos. Não acredito nisso de jeito nenhum. Eu já penso comigo o seguinte, se você desviar, se você não suportar o deserto, não pense que o diabo está te esperando de braços abertos, porque não está. Ele vai te quebrar o ser todo, ele vai te moer o ser todo. Que isso, pastor? Não, ele está me esperando de braços abertos. Ah, é? Quantas vezes você num culto queimou ele? Quantas vezes em casa ou num culto, as suas orações não mexeu com ele, não queimou ele? Quantas vezes você não louvou no seu trabalho, na sua casa, na igreja, isso aí atrapalhou ele, isso aí incomodou, isso aí queimou, isso aí machucou ele? Quantas vezes você pronunciou o nome de Jesus, 5 pequenas letras que tem mais poder do que dinamite, e isso detonou ele? Aí você estraga, arrebenta ele, e pensa em voltar atrás, e aí ouve a frase que ele está te esperando de braço aberto. Ah, vai estar te esperando de braço aberto, mas vai te arrebentar você todo. Não pensa que voltar atrás, não, porque quando eu estava no mundo, você estava no mundo, a misericórdia do Senhor ainda cuidava de você no mundo. Sabe por quê? Porque o propósito de Deus era de você estar hoje na presença dEle. Mas quando você vira as costas definitivamente para a cruz, quando você volta, querido, não pensa que tem braços abertos, porque não tem. E a maioria dos cristãos ou morrem no deserto,
ou voltam atrás? Não continuam. Porque acha que deveria ser da nossa maneira. Mas deserto, Deus cuidou deles com água. Deus cuidou deles com maná. Deus cuidou deles com sombra, com sol terrível. Deus cuidou deles com sombra. À noite no deserto é frio demais. Deus colocou coluna de fogo para aquecer. Todo momento Deus cuidava. Você leu aqui que roupa não envelhecia, calçado não estragava. O cuidado de Deus era em tudo, nos detalhes. Por quê? Porque Deus não é Deus só de montanhas, mas Deus é Deus de vale, Deus é Deus de deserto. Então, independente do que você está passando, você tem que crer que vai dar tudo certo. Você tem que acreditar que tudo vai mudar. Por quê? Porque Deus está no deserto com você. Mas quando a gente entra de qualquer maneira no deserto, não, isso é moleza, eu já passei por tanta luta. Nós nos decepcionamos e caímos, porque a gente deixa ele fora. Seja qual for o momento na sua vida, chama Deus para ele. E se está passando pelo deserto, seja qual for o tipo de deserto, chama o Senhor. Porque independente do resultado que venha, você vai se sentir fortalecido, você vai se sentir sustentado pelo Senhor. Nós sempre falamos, não servimos a Deus pelo que Deus dá, mas sim pelo que Deus é. Mas a maioria dos cristãos serve a Deus pelo que Deus dá. E se Deus parar de dar, eles esfriam. Nós precisamos aprender a servir Deus pelo que Ele é. E Ele é presença firme, inabalável em toda situação que nós vivemos. Ele está conosco, Ele traz a presença dEle que nos fortalece, Ele traz a presença dEle que nos sustenta. O inimigo olha e pensa, pronto, agora está no deserto, vai fraquejar, vai esquecer da palavra. Foi assim com Jesus, Ele tentou várias vezes, mudando os trechos da Bíblia. A Bíblia fala, dará ordem aos teus anjos ao teu respeito. Ele pega essa passagem, muda para o jeito dele, tenta Jesus, mandando Jesus atirar de um lugar e cita a passagem distorcida. Não está escrito que os anjos, o Senhor vai mandar anjos para te segurar? Ele tenta o Senhor distorcendo a palavra, mas o Senhor o enfrenta com a palavra. Sabe por que muitas vezes a gente não consegue vencer o deserto? Porque nós distorcemos a palavra. Nós não acreditamos nela. A gente acredita enquanto está sentado aqui, assistindo um culto. Aí a gente acredita, a gente tem fé. Mas e quando estamos sozinhos? E quando vem o deserto? E quando vem as provações? E quando aquilo que você tanto tem orado, tem buscado de Deus, e parece uma eternidade, porque nunca acontece aquele milagre que você quer. Aí a gente pensa assim, para mim não tem jeito não, o deserto acabou comigo. Mas não é. Quando você é fiançado na palavra de Deus, quando você é firme em Deus, você sabe que a palavra de Deus jamais falha. Pode passar os céus, pode passar a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Você toma posse daquilo que Deus tem para a sua vida. Quantas vezes você fala assim, mas pastor, meu milagre está demorando, e eu não aguento mais as pessoas. O seu problema é que você dá muito ouvido às pessoas. Manda elas consultar a palavra. Quando alguém chegar e falar assim, mas cadê a bênção que você está esperando? Hein? Uai, você estava pedindo uma casa? Uai, você está pedindo um carro? Tem coisa que você está pedindo, já tem anos, cadê que eu nunca vejo sua bênção? Fala com eles, ei, no meu deserto quem anda comigo é o Senhor. E o inimigo não interfere, não opina, porque eu sei que no tempo de Deus vai acontecer. O problema é que nós damos muito ouvido às pessoas. E até os crentes, às vezes vem com piadinha, vem com brincadeirinha, eles não pensam. Tem crente que às vezes eles ofendem porque o teu milagre, a tua bênção não chegou. Eles ofendem. Eles não sabem que muitas vezes o inimigo está ali assoprando para que eles possam falar aquilo que vai te magoar. E não era para ser desse jeito. Davi tinha muito medo de falhar, mesmo tendo falhado tantas vezes. Davi certa vez disse, Senhor, põe guarda a porta dos meus lábios para eu não pecar contra ti. Davi falou assim, Senhor, em outras palavras ele está dizendo o seguinte, põe um fecho na minha boca.
Ei, tem coisa que não é para você falar, e você está falando e você está matando muita gente. Você está destruindo sonhos. E você acha bonito, dá tirada, se achar o tal que o outro tem menos que você. Poxa, você está procurando a esposa, eu já estou até com filhos. Quando que você vai conseguir alguém? Ah, não, meu irmão, falta fé em você. Para com essas coisas. Não que ninguém tenha falado isso, eu nunca ouvi isso. Por isso eu estou citando esse tipo de exemplo. Mas porque tem hora que a gente quer para ser servo de Deus, a gente abre a boca e lança veneno, e a gente lança coisas que o próprio inimigo colocou em nossa boca. E eu não sei porque que eu estou falando isso, que eu não falei isso ontem. Mas quem sabe tem veneno aqui hoje. Quem sabe você não está sendo usado pelo inimigo para derrubar pessoas. Quem sabe um dos 10 mandamentos, você não está quebrando ele todos os dias, que é não matarás. Mas pastor, não matarás é tirar uma vida, sim. Mas e quando você tira um sonho? Você não está matando o sonho de alguém, não? Cuidado com o que você fala. Cuidado. Porque você pode estar matando sonhos, você pode estar atrapalhando vidas, você pode estar sendo usado pelo inimigo, e muitas vezes você usa a palavra, mas usa ela distorcida. Porque o diabo usou a palavra lá no deserto. Transforma a pedra em pão. Atira daí, os teus anjos milhares não virão, não vão te pegar. Ele pegou algumas coisas da Bíblia ali e tentou distorcer e julgar para ver se pegava Jesus. Ele sempre fez isso. Aquela vez que pegou uma mulher, levou diante de Jesus para ser apedrejada, achando que Jesus iria mudar ali. Ele veio usando uma passagem, usou os religiosos daquela época como uma passagem, mas tentando pegar Jesus de uma forma totalmente errada. Porque o inimigo, ele pega algumas passagens separadas para tentar te arrebentar. Mas quando o Senhor está no nosso deserto, a gente sabe como agir com Ele. A gente sabe quais são as palavras que nós devemos usar. Amém? Seja qual for o deserto que você esteja vivendo, comece a chamar o Senhor para esse deserto. Comece a confiar. Comece, a chamar Deus para essa situação. Não esfria, querido. Não esfria diante do Senhor, não. Às vezes nós esfriamos diante de Deus, às vezes o deserto, quem sabe, eu vejo, por exemplo, essa pandemia como um verdadeiro deserto. E milhares de cristãos ficaram no meio do deserto. Porque não continuaram com a mesma fé, não continuaram com o mesmo incentivo, com a mesma convicção. Quando voltaram, voltou morocochô. Hoje mal consegue dizer um amém dentro da igreja. Há um tempo atrás, era reteté, falava em línguas, adorava. Hoje, mas a dificuldade é a máscara. Não. Essa máscara só está revelando uma máscara que já estava interna dentro de você. E que a pandemia só mostrou esse deserto, que ao invés de você estar glorificando, estar adorando, você esfriou. Às vezes você está capengando, às vezes você está andando aí, no deserto, cheio de coisa, cheio de dor. Mas o Senhor queria que você chamasse Ele para dentro da pandemia, para dentro do deserto, para dentro daquilo que você está vivendo. Porque quando Ele está com você, você vence todos os desertos. É tempo de chamar o Senhor. A vida é mesmo assim, Não é só momentos bons, há tempos difíceis. Mas quando vier os tempos difíceis, se você não estiver fortalecido no Senhor, você não vai suportar. Chama Deus, chama o Senhor para dentro do seu deserto hoje. Olha para quem está do seu lado, tem alguém do seu lado aí? Fala com essa pessoa assim, você quer ver Deus fazer um milagre? Convide Ele para dentro da sua situação. Ao invés de você ficar orando para Deus te tirar, convida Ele para estar com você nessa situação, nessa ansiedade, nessa dificuldade. Convide o Senhor para estar no seu deserto. Amém? Aleluia? Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos confiar, descansar.
Eu quero orar por você. Você pode ficar de pé por alguns momentos, se for possível. Se estiver enfermo ou com criança, fica à vontade, pode ficar sentado. Querido Deus, eu oro sobre todo o teu povo neste momento, não só os que estão aqui presentes, mas aqueles que estão nos assistindo neste momento. Pai, que tua graça, que o teu consolo, que o teu conforto possa inundar cada vida neste momento. Às vezes, por mais que nós pedimos, o Senhor, mesmo a gente pedindo, o Senhor não muda o clima deserto. Porque às vezes o Senhor usa o clima deserto para nos mudar. Ah, Deus, foi no deserto que o povo de Israel descobriu que o sustento vem do Senhor. Quando o Senhor providenciou maná, quando o Senhor providenciou água, onde não havia nada. Ninguém passou fome, o Senhor cuidou todo mundo. Deus, é no deserto que eu preciso aprender a glorificar o Senhor. É no deserto que cada um que está aqui hoje, cada um que está assistindo, cada um que está ouvindo, precisa aprender a depender do Senhor. Pai, a verdade é que toda a nossa vida depende do Senhor. Mas quando estamos em circunstâncias normais, muitas vezes nós esquecemos disso. Pomos nossa confiança em outras coisas, como dinheiro, família, inteligência, carreira, felicidade. Só que no deserto as coisas que a gente confia falham. Porque a gente aprende a depender do Senhor. E descobrimos como o Senhor é tão poderoso, como que o Senhor está no controle. E aí nós nos tornamos mais fortes, Deus. Olha para cada vida deste momento, Pai. Senhor, não tem como levar alguém para o deserto com a gente. Não tem. Nenhum momento Jesus levou Maria, nem levou José. Jesus não levou nenhum discípulo. A única companhia que ele tinha no deserto era o Espírito Santo. Ainda hoje, eu e meu irmão precisamos dessa companhia que é o Espírito Santo. A presença dele, o companheirismo dele. Eu torno a repetir, não significa que o Espírito Santo vai nos vacinar contra toda dor e sofrimento, mas significa que ele é o único que pode nos ajudar a passar pelo deserto. Ele sabe suportar o deserto porque passamos. Meu irmão, deixa o Espírito Santo consolar você hoje. Deixa o Espírito Santo trazer vida sobre você hoje. Dá lugar para ele, dá lugar. Diga, Espírito Santo, eu preciso de você. Existe um louvor muito antigo, nós cantamos ele ontem. Talvez esse louvor tenha mais de 50 anos. Eu fiquei até admirado em ver os levitas tocarem, porque ele é o resumo disso tudo. Ele diz, vai dar tudo certo. Eu quero que você tome posse dessa palavra hoje. Eu quero que você descansa no Senhor hoje. Eu quero que você confie no Senhor. Eu quero que você convide Ele. Comece a convidar. Ei, você que está assistindo, comece a convidar. Fala, Espírito Santo, vem para o meu deserto. Você que está aqui, diga isso, Espírito Santo, vem para o meu deserto. Você pode? Aleluia, Senhor. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiamos e oramos a Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, meu irmão. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Vai dar tudo certo.
Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Você pode declarar isso nessa noite. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Diga bem forte, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Você pode estender a mão sobre o seu irmão e dizer isso, vai dar. Vai dar tudo certo. Recebe, meu irmão, creia nisso, vai dar. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Aí quando você passa pelo deserto, já deu tudo certo. Ei, já deu, meu irmão. Já deu tudo certo. Porque a gente colocou. Porque a gente colocou a nossa fé em ação, já deu tudo certo. Aí na sua casa você pode gritar isso na sua sala. Ei! Já deu tudo certo. Em nome de Jesus, já deu tudo certo. Porque a gente colocou. Porque a gente colocou a nossa fé em ação, já deu tudo. Agora erga as suas mãos. Eu quero ouvir você cantando bem forte. Já deu. Já deu tudo certo. Ei! Já deu tudo certo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação, já deu tudo certo. Agora aponta pro seu irmão, vai dar, fala com ele, fala. Vai dar tudo certo. Ei, aleluia. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação. Só os homens agora, vai dar tudo certo, bem forte. Mostra pro diabo, vai. Vai dar tudo certo. Isso, os homens, declara isso com autoridade. Cada área da sua vida, em nome de Jesus. Se a gente
fé em ação, vai dar tudo certo. Suas irmãs bem forte, você crê nisso? Agora toda a igreja bem forte, vai dar tudo certo. Ei! Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Já deu? Já deu tudo certo? Já deu tudo certo. Na sua saúde, em nome de Jesus. Já deu tudo. Na sua vida profissional, financeira, família, espiritual. Porque a gente colocou a nossa fé em ação. Já deu tudo certo. Então você pode aplaudir. Aplauda, aplauda, aplauda. Ei! Glórias! Aleluia! Glória a Deus. Diga para quem está do seu lado, fala assim, já deu tudo certo, meu irmão. Toma posse. Antes de encerrar, abre em Romanos. Pode ficar de pé ainda. Romanos capítulo 5. Oh, papai maravilhoso. Nós te adoramos, Deus. Romanos capítulo 5. Tu és santo, Pai, tu és santo. Nós te adoramos por tudo, Senhor. Tudo, tudo, Pai. Oh, aleluia. Romanos 5. Verso 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas nossas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Agora vá aí em Romanos 8, versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e com Ele sofremos. Também com Ele seremos glorificados. Aleluia! Eita maravilha! E com Ele sofremos, com Ele passamos pelo deserto, não é? Mas também com Ele seremos glorificados. Aleluia! Tem palma aí, igreja? Então aplauda, 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 aplauda! Tu és santo! Aleluia! Glória a Deus! Imagina o inimigo na sua frente agora. Fala com ele assim: tomou, papudo. O meu Senhor está comigo no deserto. Amém? Glória a Deus. Você pode assentar por alguns instantes? Tem abraço aí, gente? Deixa eu mandar uns abraços para alguns irmãos aqui. Que bênção. Acredito que o Senhor já falou o coração de cada um de vocês. O Antônio Marcos, o Antônio? Antônio Marcos manda abraço para a Ju. Maravilha. Walter manda abraço para a família. Andresa, Águida, Juliana Fernandes, Kelinha Silva, Thaís Adriana, Vanessa Paula, Angélica Bernardes, Ana Flávia Costa, Rosileia, Elisângela Silva, Zumira Rodrigues, Júlio César, Cleonice Barbosa. Cleonice é sua tia, pastor, não é? Ah, não, é Anice, é Anice. Gilberto Charles, lá do Citroândia, não é?
Adilson Soares, Bruno Mendes, Marinete Nunes, Marta Vitória, lá de Mateus Leme, isso mesmo. Ale Fátima, Ângela Maria, Nília Meira, a Luana Aparecida, a Isabela e o Everton, a Rosa Oliveira, Lucas Alves, Alan Henrique, Simon Jesus. E aqui tem alguns pedidos de oração pela Cris, Ailton, Noah, saúde, a Débora Tavares, Helena, também saúde. Vamos estar intercedendo sim, com certeza. Já deu tudo certo, no nome de Jesus. Amém? Bem, nós vamos estar encerrando o nosso culto. Deixa eu ver se tem apresentação. Foi confirmado já? Domingo? Não? Não foi confirmado. Nós já voltamos a consagrar as crianças, mas agora tem todo um estilo diferente, né? Só os avós e os pais podem subir no altar. Domingo a gente já teve a primeira que foi consagrada. Domingo que vem já tem mais lá em Joatuba. Nós tínhamos na fila de espera cerca de 9 a 10 crianças, né? Então, mudou algumas coisas no sentido de consagração, mas fique atento aí que a gente vai estar informando vocês. As dançarinas não entram mais com criança, a não ser que os próprios pais peçam, mas as dançarinas em cada culto, independente se é de manhã ou à noite, vão estar entrando, ministrando na frente das crianças, como a gente sempre fez. Não vamos deixar de consagrar como príncipe e princesa do Senhor por causa de pandemia nenhuma, né? Temos que consagrar e consagrar naquele estilo de festa realmente. Amém? Nós vamos dar a bênção apostólica, coloque-se de pé. Se você trouxe seu dízimo, se você crê nessa verdade, se você quer neste momento participar, segura na sua mão a sua oferta. Pai, eu oro neste momento sobre cada vida, eu consagro também os dízimos, ó Deus, que tem entrado, Senhor, através de transferências. Eu te louvo por cada vida. Eu te agradeço por cada pessoa que acredita não só no ministério, mas também na tua palavra sobre esse aspecto, Deus. E temos ensinado que nunca deve ser por necessidade. Temos ensinado também que não pode ser por obrigação, mas por amor. Mesmo estando talvez no deserto, nós confiamos. Ainda que essa pessoa esteja no deserto da sua vida profissional e financeira, ela crê, ela confia no Senhor. E com certeza, Pai, a bênção do Senhor está sobre ela. Peço que venha abrir as portas do emprego para aquele que necessita. Peço ao Senhor que venha tocar de maneira sobrenatural. Aquele que tem uma causa na justiça, traz vitória. Que a bênção do Senhor aconteça sobre a vida dos teus servos. Tudo que tiver amarrado, Senhor, que seja desamarrado. Por onde o Senhor passa, tudo desembaraça. Então nós cremos que a bênção do Senhor está sobre o teu povo. Oro também, Senhor, por esses que estão online, que a prosperidade, a bênção, da mesma forma que está sendo derramado sobre este lugar, seja derramado sobre cada vida também. Obrigado, Deus, por essa noite tão maravilhosa. E nós cremos que vai dar tudo certo. E nós confiamos em todo momento da nossa vida. Nós vamos chamar o Senhor para esses momentos. Nós vamos chamar o Senhor para toda situação. Não vamos andar sem o teu Espírito conosco. Obrigado por tudo. Obrigado por essa noite, Deus. Aproveita este momento para despedir o teu povo. Não da tua presença, porque o Senhor sempre estará conosco. Ah, Pai, como é bom a tua presença. Mas despedimos deste lugar. Leva cada um em paz. Leva cada um em santidade. Guarda a vida deles. E que sejam fortalecidos através da tua palavra. E que independente do tempo que estejam vivendo, chame o Senhor. Que eles possam chamar, que eles possam buscar pelo Senhor. Já deu tudo certo. A gente sabe que a vida não é só de momentos bons, que existem tempos difíceis. A gente sabe que a vida é mesmo assim. Mas vai dar tudo certo, porque o Senhor é chamado por cada um de nós para toda e qualquer situação, e principalmente para o nosso deserto. Leva o teu povo em paz. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe cada um que está no seu lar, no seu trabalho, no hospital, onde você estiver, que você seja guardado, que seja revestido pelo poder de Deus. Que a unção do Senhor seja derramada sobre ti, igreja. Toma posse do que Deus tem para a sua vida a partir de agora. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a todos. Tenham uma ótima noite. Vão em paz. Em nome de Jesus. Deus abençoe cada um online. Deus abençoe.